Bem, hoje é uma sexta-feira, 20 de fevereiro, né? Acabou o carnaval, então nós estamos chegando naquele final de semana para refletir a ressaca que nós passamos durante a folia. E qual que é a lição que a gente vai tirar desse carnaval de 2026? Eu acho importante a gente destacar o resultado, né, do Carnaval do Rio de Janeiro, com a vitória da escola de samba Unidos do Viradouro, que conquistou o seu quarto título do grupo especial, né? E essa escola de samba ela fica na cidade de Niterói. E ela venceu com o enredo Pra Cima Cissa, em homenagem a quem? Ao mestre de bateria Moacir da Silva Pinto. E aí você tem, na mesma cidade de Niterói, uma escola de samba que, né, subiu para o grupo especial, ascendeu para o grupo especial e fez homenagem ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha a diferença. Duas escolas de samba da cidade de Niterói, nem é, né, do Rio de Janeiro, mesmo da capital, né, Rio de Janeiro, mas da cidade de Niterói, foram protagonistas de um provérbio bíblico que significa assim, né? A soberba precede a queda. Então, a escola de samba, como é que ela chama? Que perdeu, até difícil o nome dela. Acadêmicos de Niterói, ficou em último lugar e foi rebaixada. E o enredo dela era a esperança. Lula, o presidente da República, o homem que está no topo do, né, da questão da pirâmide social do Brasil. Em contrapartida, a escola que ganhou, também de Niterói, que é a Unidos de Viradouro, fez uma homenagem para Cima Cissa, que está ali, né, no chão de bateria. É um senhorzinho, uma pessoa simples, né, que está na base social. E aí, os humildes serão exaltados. Isso é provérbio bíblico. E quando a gente fala de Bíblia, a gente fala de quê? A gente fala de conservação. Porque olha aqui, se você pensar, deixa eu voltar aqui, espera aí que eu estou com duas abertas aqui, ó. O debate sobre conservadorismo e progressismo, né, foi o tema da escola que ficou em último lugar, né, que exaltou a figura do presidente. Então, esse conceito de a soberba precede a queda é o texto completo. Né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É o texto completo de Provérbios 16, 18. Este é o provérbio bíblico, alerta que o orgulho excessivo, a arrogância e vaidade são precursores diretos da destruição pessoal ou fracasso. A mensagem destaca a importância da humildade sobre a altivez. Então, o que significa, né, isso? A arrogância cega as pessoas para perigos e limitações, tornando a queda inevitável. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Faz parte dos ensinamentos de sabedoria que valorizam a humildade acima da arrogância. A soberba é vista como o passo anterior à destruição ou ruína. O provérbio é um alerta atemporal sobre os perigos do ego inflamado. Então, qual é a lição que nós tiramos desse carnaval? Perdão. A primeira lição é que, quando se discutiu o enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói, houve a expectativa, vamos censurar. Quem queria censurar? Parte dos conservadores. Né? E aí, nós aqui ficamos assim,
Eu acho que a censura não é o melhor caminho, porque a gente aqui defende a liberdade. Aliás, esse vídeo aqui, né, a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tem como primordial a questão da liberdade. E a gente fala assim, libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira, né, de Minas Gerais. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia Tancredo, que é aqui natural de São João del Rei. Então a gente fala que São João del Rei é a terra da liberdade. Então, nós não fomos assim tão simpáticos à ideia de censurar a escola. Fizemos vídeo sobre isso, entendeu? Que é uma propaganda política. É claro que é. Que é uma propaganda pretensiosamente política. É claro que é. Que é uma propaganda potencialmente provocativa para criar uma polarização com os conservadores, né? É claro que é. Ah, mas não tem o pedido explícito de voto, né, na avenida, não tem esse pedido explícito de voto. É a mesma coisa de falar que a sociedade brasileira, que o eleitor brasileiro é autista, né? Que tem que ser tudo literal para poder entender as coisas. E não, o brasileiro é inteligente. Ele entende, ele sabe o que é uma propaganda política e o que não é uma propaganda política. Agora, o mais importante é que a liberdade, né, sobressaiu e a escola de samba acadêmicos de Niterói teve a oportunidade de fazer o seu desfile, que deixou uma lição para nós, né? Olha que importância da liberdade, né? Não importa o que você diga, não importa o que você pense, não importa a forma que você entenda o mundo que você vive. O importante é que você seja livre para expressar o seu pensamento, a sua ideia de sociedade, a sua arte. Porque de tudo é a soma dos olhares de cada um que se tem um todo. Então, nós trouxemos aqui uns recortes que vai dar uma ilustração bem dinâmica do que nós estamos trazendo no tema deste vídeo de hoje, que é o vídeo 894 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães e esse é o canal TV Del Rey. Se você não é membro, por favor, se inscreva, participe desse projeto. É um projeto cidadão, é um projeto de resistência contra a censura, entendeu? Contra o autoritarismo, contra a submissão da sociedade. Então, faça parte desse projeto. A gente não está aqui para pôr fogo no parquinho e nem para dizer quem é quem e quem não é quem. Nós estamos aqui para entender o Brasil e a gente se conhecer através dos nossos olhares. Então vamos refletir sobre esse tema da escola de samba, né? Dessa mensagem, dessa lógica que, né, a arte nos transfere, né? Vamos lá. Olha só. Espera aí. Aí eu coloquei aqui, ó, soberba, orgulho excessivo, presunção, altivez de espírito, sentimento de superioridade. Então, o que o acadêmico de Niterói fez foi exaltar essa soberba, essa altivez de espírito, esse sentimento de superioridade, né? Esse orgulho excessivo, essa presunção, né? E aí você tem essas imagens aqui, ó. Essa cena é a hora que está montando o carro alegórico aonde vai a imagem do presidente Lula. Então criou-se aí esse busto enorme, né, essa estátua, que reflete um pouco, né, a esses líderes ditatoriais, né, da época da Rússia, né? Então essa idolatria à pessoa, né, ao personagem, colocar ele no pedestal lá em cima, assim, fazer ele ficar grande, né? É assim com Maduro, é assim com, né, os líderes da Rússia, esses revolucionários autoritários todos, Saddam Hussein, né? Tiveram, né, aqueles Anwar Gaddafi. Então, são pessoas autoritárias, soberbas, que tiveram um fim trágico, né? Porque a soberba, né, precede a queda. Então, para construir, para montar
colocar o carro alegórico na passarela, foi preciso de um guindaste. Por quê? Porque não dava para transportar o carro alegórico junto com a imagem do Lula, porque era muito grande, não passava pelas ruas, entendeu? Do Rio de Janeiro. Então tinha que montar depois que estivesse lá na avenida. De tão alto que era, né? Essa coisa de exaltar a personificação do Lula, né? Colocar ele como, né, um ditador autoritário lá em cima. Isso é coisa de ditadura, é coisa dos regimes autoritários, não é? Então, essa imagem, olha lá, você vê que tem um guindaste, né, levantando o Lula. Com o maior cuidado, né? Tem que ser, porque era uma imagem grande, né? Então, antes do desfile, foi feito todo esse trabalho, né? Olha lá, as pessoas, né, empurrando devagarinho, com o maior cuidado, né? Para exaltar esse busto e essa mão dele para cima, como diz assim, né? Eu estou aqui lutando, resistindo, né? E essa aí é a cena. Agora nós vamos quando a soberba precede a queda. Aí ficou em último lugar a escola de samba, perdeu, foi rebaixada. Contamos já da outra escola que ganhou, né? Que é da mesma cidade, com a humildade né, do mestre do Cissa lá, né? E aí depois você tem essa imagem aqui, ó. Ó, deixa eu ver se eu ponho um áudio aqui para ver se vai dar resultado. Olha o estado que o Lula está, se encontra. Final de carnaval, olha o Lula como é que tá. Ai, ficou no meio da rua, né, viado? Então, é bem isso, né? É bem bíblico isso, né? E quando a gente fala que é bem bíblico, é conservador, porque o que vem da Bíblia é o conhecimento acumulado, né? São experiências da sociedade, experiências, né, da humanidade, né, que veio ao longo, né, de várias décadas, né? E aí eu fui lá pesquisar, né? Olha aqui, a Bíblia não possui uma idade única, pois é uma coleção de 66 livros escritos por cerca de 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. Para entender quão antiga ela é, considere os seguintes marcos. Início da escrita. Os primeiros textos atribuídos a Moisés começaram a ser redigidos por volta de 1445 a.C. a 1500 a.C., o que significa que as partes mais antigas têm cerca de 3.500 anos. E o que é isso, gente? 3.500 anos. É conserva. É conservador. É o conservadorismo. E o Lula tem mania de dizer que nos seus vários mandatos, né, e do PT e do Lula, foi o presidente que mais construiu universidades no país, no Brasil. E o que são as universidades? Que nada mais, nada menos do que fazer a conservação do conhecimento acumulado. São livros, são estudos de experiências que a humanidade desenvolveu ao longo do tempo e foi acumulando. Isso é passado de geração para geração. Através de quê? Através do livro, da escrita, do conhecimento, da experiência. Então, era para o Lula dizer assim, eu sou conservador, porque eu fiz muitas faculdades, mas faltou ler os livros, né? Faltou ter essa visão da experiência, né, da humanidade como um todo. Então, é bíblico isso, né, gente? E olha, não é só a Bíblia, não. Todas as religiões são construídas através de acúmulo de experiências vividas pela sociedade. E a sabedoria sendo desenvolvida é o acúmulo do conhecimento. E aí,
O que que o artista da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói fez, né, que retratou isso com muita propriedade, né, quando ele destacou, né, os conservadores do Brasil. E aí teve uma ala que alguns não souberam interpretar, porque tem muita gente de direita que às vezes extrapola, né? A gente às vezes acha que tá, mas tem que entender o conceito, né, da liberdade de expressão. E olha como que a Acadêmicos de Niterói deu assim uma ajuda para os conservadores, para ajudar na definição. Olha, o que são conservadores? São pessoas antiquadas? São pessoas que têm coisas já que são superáveis, que não precisa mais pensar, é quadrado? Não. Olha o conceito que esses, né, carnavalescos de Niterói fez na Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Então vamos lá. Espera aí, vamos colocar aqui, João. A sabedoria também é, olha aí, ó, família em conservas. O que o pessoal que é líder político, que estava recebendo a crítica, aceitou essa crítica como família em conserva? Eles fizeram, né, uma alusão. Falaram, olha, que bom que você colocou isso, né, que nós somos conservadores, né? Sim, é isso. A universidade é conservadora. Perdão. Por quê? Porque ela vive do conhecimento acumulado, ela não abre mão do que foi experiência vivida. É através desse acúmulo de conhecimento que a gente faz a evolução. Bem, você está me vendo aí no seu celular, né? Ou na sua televisão smart, ou no tablet, ou no computador. Você está me ouvindo, né? Eu estou falando com você, aquela coisa toda. Você imagina como isso é feito, como a minha voz está chegando aí, como eu estou chegando aí? Às vezes você não faz nem ideia. Por quê? Porque tem aí, né, um acúmulo de conhecimento acumulado ao longo da evolução humana que fez com que tudo isso fosse construído através de conhecimento, né? E a conservação do conhecimento, a conservação da cultura, a conservação das experiências vividas. Então, o conservadorismo é a maior virtude que possa existir na face da Terra. Porque é através do conservadorismo, da conservação, que a gente consegue construir o futuro. Entendeu? Mas tem um progresso. Os progressistas só existem por quê? Porque eles têm a experiência acumulada através de conservar as experiências da conservação, do conservadorismo. Entendeu? Até quando ele colocou a expressão da lata de conserva, mostra que se você abrir uma lata de conserva, aquele produto que está lá dentro tem que ser consumido imediatamente, porque senão ele fica perecível. Ele decompõe. Então você não pode abrir mão da conserva, né? Porque se criaram, ao longo da humanidade, né, os frigoríficos, né, as geladeiras. Sem a conserva, sem os conservador, sem o ato de conservar, a sociedade hoje ela não sobrevive. Porque como é que você vai acumular alimento em casa se eles podem ficar perecíveis e perder? Então você consegue comprar uma lasanha que ficou lá no supermercado durante 3 dias. Vamos supor, uma lasanha de peito de peru. Você leva para casa. Põe no seu freezer lá, no seu congelador, na geladeira. Eu vou consumir isso aqui no fim de semana. Tá, que legal. Agora faz isso sem o refrigerador, sem uma conserva. Você não faz. A comida vai deteriorar. Então, fora do conservadorismo, fora da conserva, é a deteriorização. Então, esse exemplo é muito peculiar. E aí nós vamos para o carnaval, para a sabedoria popular, né? E aí eu trouxe aqui mais um recorte que também é interessante a gente ver, né? Vamos ver. Sabedoria também vem da cultura popular.
É isso aí, Luiz Inácio Lula da Silva, você deu o maior tiro no pé de 2026. Você mirou na ala conservadora, e conservador não é só evangélico não, é evangélico, católico, espírita, budista, todo brasileiro que ama o Brasil e que é do bem e quer ver o crescimento do Brasil é conservador. E mexeu com uma turma muito pesada, porque essa turma não deixou barato não, todo mundo começou a falar. E aí o Lula, um homem que é presidente da República, mas não pensa, afinal, aquela ideia de metalúrgica ainda está em evidência, tá pensando que tá na época que a Globo escondia tudo, agora não precisamos mais da sua rede televisiva não, porque a internet que vocês querem sancionar, cancelar, censurar, nos favorece porque podemos nos comunicar. E aí toda a ala conservadora se levantou agora de verdade, colocando nas redes e ó, detonou a campanha do Lula. É isso aí, Lula, é pra você aprender que não é assim que funciona, nós estamos num tempo novo, nós estamos fazendo coisas novas, aprende isso. O futuro é sempre uma promessa. Então, essa senhora aí, né, com a simplicidade dela, deu o recado. Pessoas do povo, pessoas simples, né, que se diz conservadora, que tem apreço ao conservar, ao conservador, né, ao ato de conservar. Então, o que esse artista de Niterói, o acadêmico de Niterói, que fez esse enredo, se você censurasse isso, a gente não ia ter a oportunidade de debater um tema tão importante como esse que a gente está debatendo, né? Que é o exemplo da vida, é bíblico, né? As coisas se repetem. Aí eu separei aqui mais algo para a gente refletir, né? A arte imita a vida e a vida imita a arte. A relação entre a arte e a vida é uma via de mão dupla, caracterizada por uma retroalimentação constante, onde ambas se influenciam. A arte imita a vida, mimese, entre aspas, né? Entre parênteses, ao refletir experiências e realidades humanas, enquanto a vida imita a arte quando comportamentos e eventos reais são moldados por narrativas fictícias. Aristóteles, a arte serve como representação, espelho ou mimese da natureza e da ação humana, capturando emoções e vivências do cotidiano. Né? O Oscar Wilde, não sei como é que ele chama, né? A vida, na verdade, segue os modelos criados pela arte, moldando-se segundo a ficção, novelas ou celebridades. A retroalimentação. Ambos os conceitos coexistem. A realidade inspira o artista e a obra artística influencia a percepção e o comportamento da sociedade. Em resumo, é um ciclo contínuo. A arte transforma a vida em representação, enquanto a vida é inspirada a transformar a realidade com base na arte. Está vendo que bonito? Então, a liberdade é isso. E nós somos, além de conservadores, queremos ser livres para poder ter esse olhar múltiplo do todo. E aí, a censura é quem quer acabar com essa visão multipolar, né? Essa visão expansiva. E aí nós vamos para o futuro. É sempre uma promessa. E aí eu faço um destaque para um vídeo do Serginho Lacerda, que faz um trabalho bacana com crianças. Ele tem uma espécie de um talk show, né? Não é um talk show, como é que fala? É um podcast, sei lá. Quando você faz aquele negócio de humor, né? Que o cara fica falando humor lá, esqueci o nome. Ei, idade. Ele faz isso, né? E aí ele faz com crianças, ele entrevista as crianças vão, né, soltando, né, frases de piada e tal. Então a criança que conta a piada, ele leva a criança no palco e a criança faz, né, brilha. A criança é artista, então ele promove a criança fazendo piada. E às vezes piada pesada, piada de adulto, né? Porque o conceito de comunicação hoje está muito amplificado, né? O jovem de hoje, ele usa a internet como um grande livro, uma grande biblioteca. E ele acumula conhecimento acumulado. É a humanidade se fazendo presente. Isso não pode ser cerceado, nem do jovem, nem do adulto, nem de ninguém. A liberdade é uma conquista. Então, nada de censura, ainda que seja uma propaganda política, porque acaba sendo, em vez de ser uma promoção, se não fizer a coisa direito, acaba sendo, né, uma rejeição,
né, uma propaganda negativa. E aí, é aquilo que eu te falei. A Bíblia sempre diz, né, a soberba precede a queda. Então vamos ao futuro. E ele é sempre uma promessa. Veja bem. Você escreveu aqui que é o MC Natanael, é isso mesmo? Você vai cantar um rap autoral pra nós, é isso? Vai! Ritmo e poesia, o som que vem das ruas, harmonia, transforma as tristezas em alegria. Quem diria? Um rap eu curto mesmo, todo dia contagia. Favela chora assim, cê não sabia, mas sorria, pois as coisas mais simples são a essência da vida. Paz, saúde e sabedoria, muita rima, daqui nada se leva, seja alguém que faltaria. Que as portas estejam abertas pra receber as conquistas. Peça desculpa e saiba perdoar, mas não deixa se forgar. Deitar, equilibrar, não dá pra retornar. Se pá, vou te julgar, melhor cê nem ligar pro que eles vão falar. Falador fala demais, mas tô sem tempo, tô no pó. Eu tô com Deus, não tô com a sorte. Sei que ele me deixa forte. Seu ouro, seu malote, não compra meu hip hop. Eu sou da rua, eu sou essência. Sem clemência aos holocaustos. Minha mente, inteligência, viciei em informação. Bateu a vestimência de cultura e educação. Dei descarga na imprensa, canais de televisão. Me tornei a resistência, fruto da revolução. Hip hop de quebrada, diga rap nacional. E o que? Rap nacional, rap nacional. O som que vem das ruas que o sistema passa mal. E o que? Rap nacional, rap nacional. Aê, caralho! Porra! Caraca, arregaçou. O cara vem e mete uma letra da hora e nós temos que ouvir um... Pra que fala mal da macumba? Mano. É isso aí, gente. Então, que esse vídeo seja, né, um momento de reflexão do que foi o carnaval desse ano, né? Nós já fomos piores, viu, gente? Nós estamos melhorando muito. Não sei se vocês lembram, nossa época, né? Turma do cabelo branco aí. Sabe das marchinhas de carnaval antigamente, como é que eram, né? Por exemplo, corta o cabelo dele, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Né? Será que ele é bossa nova? Então, isso tudo é coisa que na época era muito, assim, colocado como uma festa. Ainda é, às vezes, cantado, mas é uma coisa que gera um preconceito, né, a uma certa categoria das pessoas, né, uma visão preconceituosa de uma parte da sociedade, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é mamé? Sei se ele é transviado, eu sei que ele é, corta o cabelo dele. Quer dizer, e tem uma outra também que é assim, Maria, sapatão, 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 de noite é Maria, de dia é João. Quer dizer, a sociedade sempre teve no carnaval, né, uma expressão popular que reflete o seu momento, né? E nós estamos evoluindo, né? Eu acho que hoje essas letras, né, já não são vistas assim com um olhar assim tão glamouroso, né? Porque a gente podia ser ingênuo, mas hoje a gente tem essa visão de todo, né? A possibilidade de conhecer múltiplas culturas e as pessoas como elas são, né? As minorias, que faz parte de um todo, nós somos todos um todo. Então, nós estamos evoluindo, tá certo? Continuaremos evoluindo. Por exemplo, cigarro era propaganda, era charmoso, né? Você fumava. Hollywood, sucesso, aquela coisa toda, né? Aquelas propagandas de bebidas alcoólicas, a coisa toda. Hoje muita coisa a gente já não vê, já não circula mais na imprensa, já não é glamourar, já não existe um glamour na bebida, no fumar, né? Então, a gente vai evoluindo, tá bom? Então tá bom. Estou deixando aí minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Pra frente, Brasil, é para lá que nós vamos, todos juntos, com um só coração.
Tá certo? Fique com Deus.